Dizem que você só conhece uma pessoa depois que você casa com ela. Mas eu ouso ir além essa manhã. Você só conhece uma pessoa quando você vai na casa dos pais dela. E aí você vê como que o sistema funciona. Como que a pessoa foi criada a vida inteira dela. Eu lembro de algumas vezes já na casa dos pais da Bia. E é legal porque você começa a descobrir mais a sua esposa, não é? Você olha e fala, é por isso que ela tem essa mania, então. Você vê a mãe dela fazendo igual, não é? Coisas assim. E é daí que você também descobre de onde vêm certas virtudes. Porque conhecendo os pais da Bia, eu vi quão dedicados, esforçados eles são. Quem fez um barulho? É verdade, é verdade. Quão diligentes eles são, quão precavidos. Eu vejo muitas dessas qualidades também na minha esposa. Então, conhecer a pessoa com quem você casa é um processo para toda a vida. Parece que cada ano que passa eu descubro coisas novas da minha esposa. E é muito legal o sentimento, porque esse ano a gente vai fazer 5 anos de casado. É uma alegria. E quando você acha que você sabe tudo, aí numa conversa despretensiosa, você começa a descobrir alguns fatos. E é muito legal isso, não é verdade? E não só isso, mas no tempo as pessoas mudam também. Então, as pessoas mudam de hábitos, mudam dificuldades. Como discípulo, a gente sempre está crescendo espiritualmente. O nosso alvo é ser mais como Jesus. Então, é muito legal ver áreas que a Bia tem crescido ao longo desse ano também. Para mim, uma das principais dela é disciplina. Eu fiquei muito animado de olhar essa semana e falar, nossa, você está muito disciplinado agora. Mais que eu em algumas áreas. Que legal, você entende? É muito, muito especial poder ver isso, irmãos. E refletindo um pouco aqui, é disso que se trata a vida cristã. Não é necessariamente conhecer a pessoa que você está casado, ou para alguns que você vai casar um dia. Eu quero saber aqui, quem será? Quem será que o Freitas vai casar um dia? Eu fico me perguntando. Eu quero conhecer essa pessoa. Talvez está aqui entre nós já, não sei. Mas o alvo da vida cristã, irmãos, não é conhecer essa pessoa, simplesmente. A pessoa. O alvo da vida cristã é conhecer a Deus. E uma coisa é verdade. Quando você é um discípulo de Jesus e ama as Escrituras, quando você tem uma convicção de cada manhã abrir a sua Bíblia para conhecer a Deus, e é por isso que a gente lê a Bíblia cada manhã, você diariamente se fascina. Quando você lê um versículo que talvez você tinha esquecido. Ou você lê um versículo e aprende um ângulo novo da mesma verdade. Ou quando você tem um insight novo, não é especial isso? Esse sentimento que você tem nesse momento é um sentimento de conhecer mais a Deus. E é para isso que a gente está aqui essa manhã hoje, como igreja. Nós somos uma igreja da Bíblia. Nós acreditamos que não importa o que a pessoa que está na frente fala, importa o que a Bíblia ensina. Então nós vamos estudar a Bíblia essa manhã, um dos temas mais fascinantes, porque resume a vida cristã como um todo. E o tema de hoje é conhecendo a Deus. Olha o que Paulo fala sobre isso em Efésios 1:17. Efésios 1:17. Paulo escreve isso. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê-lhe espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Interessante porque em outras versões, a Bíblia diz que a oração de Paulo era para que Deus desse sabedoria e revelação para a igreja. Para quê?
Para que você precisa de sabedoria? Segundo Paulo, para conhecer a Deus. É isso que literalmente diz algumas outras versões. Eu oro para que Deus dê sabedoria para que vocês conheçam a Deus. Essa era a oração de Paulo. A oração mais importante da vida dele não é para que as coisas ficassem mais fáceis para a igreja lá. Numa época que tinha muita perseguição. A oração principal de Paulo era que a igreja, no meio das perseguições, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, pudesse conhecer a Deus. E esse é o nosso propósito de vida, irmãos. Não só que nós mesmos conheçamos mais de Deus, mas que outras pessoas também conheçam. Vocês estão comigo, igreja? Esse é o alvo da vida cristã. É para isso que a gente está aqui hoje, essa manhã. Por isso você acordou cedo, se trocou, veio nesse culto para conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus através da palavra dele. Por isso, vamos estudar hoje sobre conhecer a Deus. Sabe o que é interessante? Eu cresci 18 anos da minha vida indo na igreja. E 18 anos depois, quando discípulos me convidaram para estudar a Bíblia profundamente, eu me dei conta de uma coisa. Eu não conhecia Deus. Porque uma coisa é saber de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Tem muitas pessoas nas igrejas hoje, essa manhã, talvez ainda alguns de nós aqui hoje, que sabemos muito de Deus. Você sabe que Deus existe, isso é bom. Você sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas isso não implica ainda que você conhece Deus. Porque conhecer implica ter um relacionamento com Ele. E para isso nós temos que vencer uma barreira, que é o pecado. Nós precisamos, além do pecado, conhecer formas de conhecer a Deus. Formas. E hoje, essa manhã, nós vamos ver 4 formas de conhecer a Deus. Através das Escrituras. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é como eu aprendi desde a infância, é como a Bíblia ensina, que cada um de nós aqui não só pode, mas vai usar para conhecer mais um pouco de Deus. E as formas que a gente vai aprender estão aqui em Efésios mesmo. Vamos seguir a leitura no versículo 18. A Bíblia fala: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Primeira forma de hoje, que a Bíblia ensina que nós podemos conhecer a Deus, é conhecendo a sua esperança. Primeiro ponto de hoje, conhecendo a sua esperança. Como você pode conhecer a Deus? Conhecendo a esperança. A maior esperança que nós temos como discípulos não é ter uma vida confortável nesse mundo, não é a esperança de um dia ter suas contas no azul, não é a esperança de achar uma namorada, é a esperança de estar no céu com Deus. Essa é a maior esperança. Problema, a gente pensa pouco nisso. A gente fala pouco disso. E a gente ora pouco sobre isso. Não pensar no céu, na nossa esperança, ainda mais no caos da nossa vida, é uma grande loucura. Para mim é semelhante a pensar no Até e na Gabi, que estão aqui hoje. Vocês sabem que eles estão noivos, e que nessa semana, se Deus permitir, eles vão se casar. Há esperança, irmãos. É só olhar para Taíde. Se ele conseguiu se casar, você consegue também. Tem esperança para você. Mas imagina isso. Se você parar eles no convívio, eles estão noivos já, ele já pediu ela em casamento. Você fala: e aí, irmão, quando que você vai casar com a Gabi? Ele fala: não sei, a gente não está falando disso. Aí você olha para a Gabi: Gabi, você ouviu o que ele falou? Eu também não estou pensando. Peraí, tem algo de errado, concorda? É de se imaginar que alguém que está animado para casar, fala só sobre isso.
Pelo menos é o desejo do coração, não é? Cada vez que se vê, pensa em algum detalhe, faz um novo plano, a data já está marcada faz tempo. É isso que a gente supõe como normal. E uma coisa, para a gente que já se casou, é um fato muito nítido. Na semana do seu casamento, você pode resumir com uma palavra: caos. Caos completo. Se você quiser duas. Então, só perguntar para a Thaís e Gabi, como vai ser a sua semana? Caos. E sem dúvida, você luta com ansiedade, com aflições, com tudo que tem que planejar, todos os últimos detalhes. Mas se você pergunta para eles profundamente, eles estão animados. Por quê? Não pela semana caótica que vai ser, mas pelo dia depois do casamento. Famosa lua de mel. Não é? Pergunta para a Thaís, o que ele está pensando hoje? Eu vou estar lá na praia, na lua de mel, meu, celular desligado, nem fala comigo, nem manda mensagem que eu não vou responder, não é? Ele está aguardando por isso, ansioso, e eu sei que a Gabi também, e essa esperança que eles têm, é o que dá forças, para eles passarem por uma semana que eles sabem que vai ser desafiadora, em muitos sentidos, e da mesma forma, irmãos, Deus chama a gente a conhecer a esperança dele. Talvez sua semana foi caótica. Você pensou no céu? Você orou pelo céu com gratidão, com alegria? Porque, por mais caótica que foi sua semana, se você é um discípulo de Jesus, significa que você é salvo. Significa que você vai estar nos céus um dia com Deus. Tem como suas semanas ter sido tão ruim assim, se você só lembra disso? Então, esse é o alvo, irmãos. É que a gente ore mais, pense mais, fale mais no céu, porque no céu está a nossa esperança. E na nossa esperança está uma forma de conhecer a Deus. Primeiro ponto de hoje, conhecendo a sua esperança. Vamos seguir a leitura no versículo 19 aqui. A Bíblia fala: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais. Segundo ponto de hoje, para nós que queremos conhecer a Deus, é conhecer o seu poder. É isso que Paulo fala, que ele ora não só para a igreja conhecer a esperança, mas conhecer também o poder de Deus. Fiquei muito animado com o coral hoje. O coral tem sido cada vez mais excelente, mais poderoso, mais animador. E me animou pensar, depois de ter lido isso, hoje, essa manhã no meu tempo com Deus, pensar em especial uma das canções que a gente cantou hoje. E diz assim: assim é nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Você cantou isso essa manhã. E a letra continua, diz: para quem não há o impossível, poderoso Deus. Para Deus, a palavra impossível simplesmente não existe no dicionário. Deus, a Bíblia fala, criou o universo em 6 dias. Foi só o que exigiu dele. E aí você pensa: nossa, será que Deus estava cansado depois? Precisava de um cochilo, por isso que fala que ele descansou o 7º? Não. O descanso aí é simbólico, mas o fato é, irmãos, para Deus não existe impossível, e para Deus ainda não existe nada sequer difícil. Não é difícil para Deus, pensa só. As coisas que a gente está orando, às vezes parecem impossíveis para a gente, difíceis, mas para Deus não é. E quanto mais você conhece o poder de Deus, mais possível o impossível se torna nas suas orações. Aqui a Bíblia diz que Deus é tão poderoso que Ele ressuscita os mortos. E aí isso tem a ver com a nossa esperança também, que um dia assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Esse é Deus. Eu estava pensando, vendo as notícias sobre o submarino que foi implodido no fundo do mar semana passada.
Acho que muitos de vocês acompanharam. Eu vi um vídeo de um tanque de metal gigantesco, um cilindro, com metros de comprimento. E o que fizeram com esse cilindro de metal? Tiraram a pressão dentro dele. Claro, não existe vácuo perfeito aqui na Terra, mas deixaram próximo de pressão zero ATM dentro. ATM é a unidade de medida para pressão atmosférica. Então, deixaram 0 ATM lá dentro, e o cilindro enorme de metal maciço virou como uma latinha de refrigerante que se amassa. Em questão de 1 segundo, o cilindro virou nada. Lembra, tiraram a pressão de dentro, então a pressão de fora era 1 ATM. Sabe quantos ATMs tinha no fundo do mar, onde esse submarino foi? Quase 40. Então, literalmente, o submarino virou pó, quase. E eu fiquei pensando, caramba, imagina isso, 4 quilômetros quase, de oceano em cima de você. É uma baita pressão, é muita força. Nenhum ser humano resistiria a algo assim. E, obviamente, a gente viu a notícia trágica, que todos que estavam lá morreram. Mas, irmãos, isso é só uma pequena fração do poder de Deus. O Deus que criou o oceano, o Deus que criou a terra, o universo, esse é o Deus que a gente serve. Um Deus poderoso. E lembrando a igreja que esse é o ano dos milagres. Cada ano na igreja, no nosso movimento de igrejas, do qual a gente é parte, a gente tem um tema para poder meditar e conhecer a Deus dessa maneira. O tema do ano de 2023 é o ano dos milagres. E se a gente para pensar e ver o que Deus tem feito só nas igrejas aqui do Brasil, a gente pode ver claramente o poder de Deus através dos milagres que são as pessoas que se convertem. Não é? A gente viu aqui o seu Pedro hoje. Um homem que, segundo Manuel, mudou muito pelas Escrituras. E não só isso, nós vimos a igreja em São Carlos crescer esse ano. A igreja no Rio crescer esse ano. São Paulo tem crescido, irmãos. Começamos o ano com 255 discípulos. E a nossa oração é para nesse mês ainda, em julho, a gente chegar em 300. Olha quão poderoso é nosso Deus. Realmente, para quem não há o impossível, poderoso Deus. E eu oro para que esses fatos possam encher o nosso coração de fé pelos milagres que vão vir ainda. Porque se Deus é poderoso para a igreja crescer em 300 pessoas, Deus é poderoso para a igreja chegar em 400, chegar em 500, implantar uma região norte, esse ano ainda, se Deus permitir, implantar igrejas em todo o Brasil, implantar igrejas no mundo inteiro. Imagina São Paulo com 3.000 discípulos, como já foi no passado. Mas Deus é poderoso para fazer mais, 10.000, 100.000, 1 milhão. Claro, o desafio é grande, evangelizar o mundo. Mas nosso Deus é poderoso para isso. E Ele quer nos usar. Nós não estamos aqui hoje para ser só mais uma igreja legal, uma igreja bacana. Não é isso, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é causar uma revolução no mundo inteiro. É o que Jesus veio a fazer. E uma revolução só é possível com poder. Segundo ponto de hoje, conhecendo o seu poder. Terceiro ponto, Efésios 1, 22. A Bíblia fala, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Terceiro ponto de hoje, conhecer a sua soberania. A Bíblia diz aqui que Deus colocou debaixo dos pés de Jesus tudo o que existe. Designou Ele cabeça de todas as coisas. O que significa dizer que Deus está no controle. Tudo o que acontece nas nossas vidas, ou Deus faz, ou Deus permite. E Ele faz ou permite para o nosso bem, porque Ele ama a gente.
Mas como é difícil, quando está no olho do furacão, lembrar disso. Mas é justamente aí que você tem uma oportunidade enorme de conhecer a Deus. Conhecer a sua soberania. Uma das minhas orações impossíveis esse ano é pela minha família. E esse ano eu decidi fazer algo diferente. Não só orar para que uma ou outra pessoa da minha família se converta em discípulo, mas para que toda a minha família se converta. Porque eu aprendi isso, para Deus nada é impossível. Então, essa oração não é impossível. Entende? E saber, por exemplo, que o pai do nosso irmão, Márcio Barreto, está estudando a Bíblia. O irmão dele está aqui com a gente hoje no culto, fazendo estudo de restauração. E isso me dá fé de acreditar. Se Deus pode salvar, aí cada vez mais toda a família do Márcio, Deus pode salvar toda a nossa família também. E eu tenho orado desde o começo do ano, todos os dias, para que toda a minha família seja salva. Só que nesse último mês, tiveram muitas provas na minha família. Muitas, desde financeiras, dificuldades financeiras muito pesadas mesmo, até familiares meus perdendo o trabalho de uma hora para outra, tendo que sair de casa, até problemas de saúde, com pessoas muito queridas para mim, pessoas que estão com quadros delicados de saúde, e ainda um familiar meu que foi diagnosticado com câncer. E me deixou muito triste num primeiro momento, porque quando algo chega na nossa família, isso tende a afligir bastante a gente. É assim que eu me senti, pessoalmente, aflito. E muitas vezes a gente se sente de mãos atadas, sem ter o que fazer. Entende? Porque eu queria poder ajudar minha família financeiramente, queria poder ter uma solução para os problemas de saúde, mas são coisas que estão muito além do meu controle. E instintivamente, o que eu fiz é o que muitos de nós fazemos também. É questionar Deus nessa hora e falar, Deus, por quê? Por que agora? Por que a minha família? Por que não foi com... Por que, Deus? Eu não entendo. E eu tendi a ver meu coração ficar distante de Deus. Mas aí, sempre vem esse conceito da soberania de Deus, como uma forma de sair desse buraco que muitas vezes a gente se coloca. E eu mudei minha pergunta. Isso é o que me ajudou, irmãos. Eu quero animar cada um de nós aqui hoje, essa manhã, a mudar essa pergunta também. Se você tem se perguntado por quê? Por que você? Por que agora? Por que o meu trabalho? Por que a minha saúde? Por que a minha família? Muda a pergunta para o quê? O que Deus quer me ensinar com isso? Para o meu bem, porque Ele me ama. Você percebe que essa pequena mudança, ela faz toda a diferença. Porque te dá uma outra perspectiva diante dos problemas. Uma perspectiva na qual você lembra que Deus é soberano. E que no meio desses problemas, a gente tem a oportunidade de conhecer mais Ele. E o amor dEle também. Então, se antes eu já acreditava que Deus me ama e ama a minha família, agora eu acredito mais ainda. E mais, me perguntando o que Deus quer me ensinar com isso, eu cheguei à seguinte conclusão: que Deus está atendendo a minha oração de que toda a minha família seja salva. Porque, obviamente, o coração do ser humano é ficar duro quando as coisas estão bem e se distanciar de Deus porque a gente não precisa dele. Muitos de nós vemos Deus como aquele que vai resolver nossos problemas. Então, quando a gente tem problema, a gente busca a Deus, vai na igreja, faz as orações. Quando a gente não vê problema, a gente não vê Deus. Isso é um relacionamento abusivo, você para pensar, não é? Muitos de nós aqui temos cultivado um relacionamento abusivo com Deus, de só esperar algo, entende? Mas sem dúvida, Deus usa situações difíceis para que pessoas busquem Ele. E é isso que Ele está fazendo com a minha família agora. E me deu muita fé, porque eu me dei conta que praticamente toda a minha família está em uma situação muito difícil agora. Seja financeiramente, em saúde e tudo mais. Eu tenho orado para toda a minha família ser salva, não é? Então Deus colocou toda a minha família numa situação
em que agora é mais fácil eles serem salvos. É mais fácil eles buscarem a Deus. Porque tem muitos problemas. E a verdade é essa, irmãos. Mais importante do que estar bem nas suas finanças, estar bem com a sua saúde, é estar bem com Deus. E é isso que eu mais quero para minha família. E mudar essa perspectiva, na verdade, mudou tudo. Então mudar essa perspectiva, não importa o que você tem passado, é capaz de mudar tudo, daqui para frente. Se você simplesmente conhecer a sua soberania. E quarto e último ponto de hoje, Efésios 3, versículo 16. A Bíblia fala: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Quarto e último ponto de hoje: conhecer o seu amor. É isso que a Bíblia fala, para que nós conheçamos o amor de Deus. E pessoalmente, algo que me ajuda muito a conhecer o amor de Deus é conhecer a presença dEle. Então, aí a gente tem 2 pontos em um. A gente vai conhecer o amor de Deus conhecendo a presença dEle. Vou explicar melhor isso. Mês passado, quando a Linda veio aqui para poder pregar na conferência de mulheres, a gente foi receber ela no aeroporto. E assim que ela chegou e a gente estava lá tirando a nossa foto de costume, quando alguém chega, com a pessoa, o Lucas Sena me cutucou. E ele falou: irmão, olha quem está ali. E eu vi um gigante. Um cara enorme. Maior que o Lucas. Fica em pé aí, Lucas, só para a gente entender. Olha o tamanho desse cara. Esse cara no aeroporto era maior do que ele. E mais forte. Deixa eu ver alguém forte. Suzana, fica em pé aí. Pensa um cara mais forte que o Suzano. Pode sentar. Já deu para entender. Então pensa um cara forte como o Suzano, alto como o Thiago. Esse cara é o cara que o Senna apontou para mim. Ele falou: irmão, vamos falar com esse cara. Mas quem que é esse cara? É o Fabrício Verdun. Talvez alguns de vocês já ouviram falar dele. Ele é um ex-campeão de peso pesado do UFC. Brasileiro. É um dos caras mais conhecidos no mundo das lutas, das artes marciais. Foi um cara campeão de muita coisa, um cara muito conhecido ainda nas redes sociais. Ele tem podcast e tudo. E eu já vi ele falando várias vezes. E, de verdade, uma coisa é ver o Verdun na tela do computador, do celular. Outra coisa é ver o Verdun na sua frente. E eu falei: vamos lá. Vamos tietar ele. E a gente chegou perto do Verdun. Meu, eu vou ser sincero, dá um medo. Dá um medo. Saber que você está de frente de um cara que pode te matar com um soco. É isso. Peteleco, talvez. Já acabou você. E a gente chegou perto dele. Ele estava na escada rolante subindo. Eu falei: a hora perfeita, agora ele está parado. Eu falei: licença. Ele olhou. Você é o Verdun? É claro que era, né? É claro que era. Mas você fica meio sem saber o que dizer nessa hora, né? Aí ele: sou. E eu tremendo. Eu e meus amigos aí, pode tirar uma foto com você? Ele: sim. E eu tenho aqui no meu celular, depois eu mostro para vocês no convívio, uma foto eu, Senna, Bagatin com Fabrício Verdun.
E o mais legal foi compartilhar a fé com ele ainda. Aí deu mais medo ainda, porque, não sei que esse cara acredita, não sei o que lá. Mas a gente convidou ele para conhecer a igreja, irmãos. E depois que ele vai embora, o nervoso passa. E aí vem uma alegria. Eu conheci pessoalmente Fabrício Verdun. Pensa como eu cheguei com os meus amigos do jiu-jitsu na semana seguinte. Aí, sabe o que eu conheci? Fabrício Verdun. Você vai mexer comigo agora? Conheço o cara, tem uma foto com ele até. A gente é brother já. Entende? Mas sério, quando você conhece a presença de alguém que é mais forte que você, isso te dá confiança. Quando você se dá conta que Deus já está presente, isso te dá confiança da mesma forma. Imagina como teria sido o seu tempo de oração hoje, se você tivesse lembrado que Deus está presente com você. Que Ele te ama, Ele está presente, Ele está lá. Você está orando de olho fechado e Deus está na sua frente. Não mudaria a sua oração? Testa isso amanhã. Como seria hoje o seu ânimo no culto, se você lembrasse que Deus está presente? Como seria cantar as canções? Você pode testar assim que eu terminar de pregar. Como seria a sua pureza? Se você lembrasse essa semana que Jesus está do seu lado o tempo todo. Como estaria o seu coração agora? Com amarguras, com coisas que talvez estão aí contaminando você, se você lembrasse só que Jesus está no seu coração como discípulo. Como seria o seu evangelismo essa semana? Se você só lembrar que Jesus, todos os dias, é a sua dupla de evangelismo. Sabe quando você vai evangelizar com alguém grande, ou alguém como o Caio, que conhece tudo da Bíblia? Entende? Quando você vai com alguém mais experiente que você evangelizar, você não se sente confiante? Imagina lembrar que Jesus está com você, evangelizando. Lembrar que Deus está presente, porque Ele nos ama, não só ajuda a gente a lembrar do amor dEle, mas ajuda a gente a estar confiante, irmãos. Muda a nossa semana, sabe? E a nossa confiança muda o mundo, porque é para o mundo que a gente quer levar esse mesmo amor. Em conclusão, irmãos, hoje nós vimos 4 formas de poder conhecer a Deus. A grande pergunta é, o que você vai fazer com isso hoje? Em Filipenses 3, não precisa ir lá, com mais de 30 anos na fé, guarda esse número, 30 anos na fé. Eu lembro que o Senna perguntou, quem tem mais de 30 anos na fé? Só para relembrar, quem tem mais de 30 anos na fé aqui nessa sala? Olha isso. Paulo tinha mais ou menos o tempo na fé que esses irmãos têm. E quando ele escreve a carta de Filipenses, ele escreve isso: quero conhecer a Cristo. Imagina, 30 anos casado com a sua esposa. E você fala, eu quero conhecer a minha esposa. Não parece um absurdo ouvir isso? Mas não mais pra gente hoje. Principalmente quando o assunto é conhecer a Deus. Esse tem que ser o nosso motor, nosso combustível, irmãos. Cada dia a gente quer conhecer mais e mais e mais a Deus. E não importa se você ainda está estudando a Bíblia, se você tem 1 ano como discípulo ou menos, se você tem 10 anos, se você tem 30, 100 anos como Manuel, não importa. O alvo da vida é conhecer a Cristo. Isso não muda. E um dia, como nós vimos hoje, nossa esperança é estar com Deus nos céus. E aí a gente vai poder conhecer Ele, não por alguns anos mais, mas por toda a eternidade. E para Deus seja glória. Amém.